Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então hoje nós vamos tirar dúvidas, né? Alguma coisa que tem interesse sobre o exercício stiff, tá? E a primeira questão que foi levantada, né, que eu achei mais pertinente é quais são os músculos trabalhados no stiff. Então, o stiff é um exercício para posterior de coxa, para glúteos, tá? E são os principais músculos. Trabalha também para vertebrais, para estabilização do movimento e principalmente no foco de glúteo e posterior de coxa, tá bom? Há uma dúvida muito comum, né, que surge é qual que é a amplitude ideal? A amplitude ideal é a maior possível, né? A maior que a gente conseguir realizar. Então, se a pessoa, aí vai depender da flexibilidade de cada um. Se a pessoa tem uma flexibilidade maior, ela permite um movimento mais amplo. Qual que é o primeiro ponto interessante para não errar nesse exercício? A coluna tem que preservar a curvatura normal dela, né? Assim, o exercício não é para haver flexão de coluna. O exercício é flexão de quadril. Então, as costas retinhas, ela desce com o bumbum bem empinado, tá? Interessante, é uma dica que eu sempre falo, dá uma empinadinha no bumbum. Se você consegue descer tela no chão, beleza, desde que não haja flexão de coluna. Geralmente, até a metade da canela vai bem, mas depende de cada um, tá? De cada aluno que for fazer. O uso do step, algumas pessoas querem usar o step, por exemplo. Se por um acaso a amplitude desse aluno, dessa aluna for muito grande, né? Se ultrapassar o chão, por exemplo, se encostar a barra no chão, seria interessante usar o step. Se não for tão grande, o step perde completamente o sentido, tá bom? Joelhos. Como que é a posição ideal para os joelhos? Vai depender também, mais uma vez, de cada um. Se a flexibilidade for grande e a coluna estiver ok, e o joelho esticadinho é mais interessante, tá? Mas há educativos que a gente começa com o joelho um pouquinho mais flexionado, para a pessoa pegar confiança no movimento, para aprender direitinho o movimento. Então, não tem problema uma leve flexão de joelho, mas para ter uma ênfase maior no exercício, para que o músculo trabalhe numa amplitude maior, o joelho estendido é mais interessante, tá bom? Para quem tem dor lombar, geralmente também é uma técnica que eu uso para quem tem dor lombar, flexionar um pouquinho o joelho. Desde que mantenha o bumbum empinado, as costas retinhas, não pode haver flexão de costas, da coluna, principalmente na região da cintura, tá? Vamos ser mais assim específica. A região da cintura, quando ela flexiona, aí geralmente dá uma dorzinha lombar, durante mesmo o exercício. Então, vamos controlar um pouquinho isso, deixar um movimento mais firme, tá bom? Para não ter lesão, para o exercício ser eficiente para o que ele foi proposto. Outra coisa interessante no stiff, a pegada das mãos, geralmente ela é um pouquinho mais larga do que os ombros, mas isso aí é questão de conforto, não tem muito certo ou errado. Tem gente que tem dores no antebraço. É comum falhar o antebraço antes mesmo de falhar o posterior de coxa no stiff, porque a tendência a segurar, a força para segurar mesmo, ela é menor do que a força do posterior de coxa. Então, uma coisa que eu uso muito, e a maioria das pessoas tem adesão, é fazer a pegada invertida. Uma mão para frente, outra para trás, mais afastada. E aí ela segura bem. Geralmente um braço tende a cansar, na outra série inverte essa posição e dá para tolerar bem até o fim do exercício. Assim, às vezes, provavelmente vai falhar pelo antebraço mesmo, mas dá para realizar super bem, tá bom? Posição de cabeça. Não precisa ficar olhando sempre para frente, olhar sempre para o espelho, por exemplo, porque acaba dando uma flexão de nuca, né? A gente acaba ficando assim, sem necessidade. Mantenha a posição alinhada, desce como se fosse olhar num horizonte que vai deslocando para cima e para baixo, tá bom? E para preservar a cervical. Não tem sobrecarga muito grande na cervical, mas os ombros estão tensos porque tem carga na mão, tá bom? O stiff, ele pode ser usado com barra, ele pode ser usado com halteres, ele pode ser usado com aqueles kettlebell, aqueles pezinhos com ganchinho,
tá bom? Então tem muitas opções para usar o kettlebell. Por exemplo, eu estou na academia. Na minha sequência de treino, o stiff é o próximo exercício, a barra está ocupada. For um horário de pico, por exemplo, usa halter, usa barra, usa o kettlebell. Dê outras opções para você conseguir manter a sequência do exercício, porque tem um porquê que ele foi colocado ali, tá bom? Em treinamento funcional, que não é o que eu trabalho, não é o que eu acredito, tá? Não porque não funcione. Eu acredito no treinamento de força e ele não envolve os fundamentos do popular treino funcional que tem por aí. Se utiliza stiff com uma perna só, né? Como se fosse um stiff com a perna só. Então, assim, para o treinamento funcional, beleza, mas para usar carga, para usar mais carga, para ter mais confiança no movimento, melhor mesmo com os dois pés no chão, alinhamento das costas. Posicionamento de pés. Eu trabalho com os pés paralelos, um com o outro, largura de quadril, tá? Ele é mais próximo. O agachamento, por exemplo, a gente usa uma abertura um pouquinho mais afastada, que é a largura de ombros. No stiff, largura de quadril, tá? Mais estreitinho, pés apontados para frente. Tem um item que é muito interessante, que muitas pessoas fazem, principalmente na hora de subir no exercício, aproximar os joelhos. Então, mantenha o joelho alinhado, não para até poderia ser um pouquinho para fora, mas nunca para dentro, tá bom? Então, vamos ficar atento nesse item, tá? O exercício stiff também é muito bom para flexibilidade, tá bom? Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade em treinos específicos de flexibilidade. Quando a gente trabalha com amplitudes maiores, em diversos exercícios, tá? No agachamento, no stiff, e exercícios de membros superiores também, como peitoral. Quando a gente trabalha com na maior amplitude, já também estimula a flexibilidade. Então, o stiff também ajuda na flexibilidade. Por isso que eu falo, às vezes um aluno iniciante, ele consegue descer a barra um pouquinho menos. Mas com o tempo, o próprio exercício vai proporcionando essa flexibilidade, descer um pouquinho mais, tá bom? A barra, ela pode ser iniciado o exercício com a barra na altura do quadril, né, quando a gente tem um suporte, ou ela pode ser tirada do chão. Quando ela é tirada do chão, tem que preservar a curvatura das costas, não basta simplesmente encurvar as costas, tirar a barra do chão e levantar. Então, faz um meio agachamento, tira a barra do chão, faz a execução correta, deixa a barra no chão de novo. Numa oportunidade, eu vou gravar um vídeo, assim, vou lançar na comunidade, tá? Um vídeo explicando mais sobre isso. Hoje tá sem imagens, hoje é só verbal. Na prescrição de treinamento, a gente faz um controle de velocidade, né? Velocidade excêntrica, velocidade concêntrica, né? Quando a gente sobe, quando desce o exercício. No caso do stiff, a fase excêntrica é quando a gente desce o tronco, quando a gente desce a barra no chão, tá? Essa é a fase excêntrica. Quando faz a flexão, quando fica em pé, é a fase concêntrica. Então, quando tem para algumas pessoas que têm noção, né? Do 2-0, 2-0, por exemplo, cada segundo em cada fase, a primeira fase é sempre a excêntrica, então ele desce em 2 segundos, sobe em 2 segundos, vai depender da metodologia proposta. A fase excêntrica é a fase quando desce. Respiração. Todo exercício é muito importante respirar. Eu gosto de quando soltar o ar na fase concêntrica do exercício. Então, se a fase excêntrica é quando eu desço, então quando eu desço eu inspiro e quando eu subo o tronco eu solto o ar. Isso aí envolve pressão intertorácica, pressão arterial, tá? Expansão de pulmão, contração de abdômen. Isso tudo vai influenciar na respiração correta. E tem gente que tem um pouquinho de dificuldade de respirar no momento certo, mas com o tempo vai pegar na prática. Mas o mais importante é respirar. Evita ao máximo prender o ar para não ter essa alteração pressórica. E as ideias que eu tive são essas, né? Vocês têm alguma outra dúvida que eu possa estar colocando aqui agora? Eu vou abrir aqui ver se tem alguma dúvida de vocês. Algum questionamento, né?
O melhor que vocês possam fazer é que o professor prescreva o exercício em si e pergunte, né? Quando que ele vai ser encrocado. O stiff é um exercício para membros inferiores. Eu não faço dissociação de treino de anterior, posterior de coxa, não. É treino dos membros inferiores e membros superiores. Então, o stiff ele vai entrar junto com agachamento, vai entrar junto com avanço, de acordo com os exercícios que eu vou escolher, né, para trabalhar membro inferior. Ele é uma estratégia, ele pode ser os exercícios mais compatíveis com ele, né? É o stiff, o flexor de joelho, deitado, sentado. Tem um exercício também que é o deadlift, que ele trabalha bem posterior de coxa também, tá? Então, pode usar eles como essa estratégica. Repete respiração, por favor. Thalita Vieira, vou repetir a respiração. Eu procuro fazer a inspiração na fase excêntrica. A fase excêntrica do stiff é quando desce no movimento, quando você leva a barra ao chão. Você inspira, puxa o ar e expira quando contrai, quando fica em pé novamente. Então, inspira quando desce e expira quando solta. Um erro que, sim, que eu vejo com muita frequência é as pessoas tentarem respirar lento demais, respirar profundo demais. É respiração normal. Se você respirar profundo demais várias vezes, principalmente no exercício, você pode sentir uma tontura. E também não há necessidade. Inspira, expira, normalmente, tá bom? Sem forçar e sem prender. Vai ter algumas estratégias para treinamentos mais avançados que tem essa apneia. Mas ela é muito específica, não convém realizar no dia a dia. Às vezes, nas últimas repetições, pode ser que aconteça, sem muito agravante, mas é isso, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Eu quero fazer um vídeo curtinho já para não ficar chato. Mas eu quero esclarecer bem as dúvidas que tiver, tá bom? Deixa eu ver aqui. Fazia o contrário, Lita. Não, mas é assim, né? A respiração ela tem que ser bem orientada, que ela é bem importante mesmo, bem interessante. E, gente, acho que é isso, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo aqui no Facebook, manda um recadinho privado, vou tentar responder o mais brevemente que eu puder, tá bom? E obrigada pela presença de vocês, para quem passou aqui para dar um oi e para quem for assistir ele, né, no modo offline, qualquer coisa manda dúvida, tá bom? Muito obrigada, valeu!